necessidade absoluta de conversão. Mateus capítulo 18, versículo 1 em diante, nós lemos as seguintes palavras. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Repetindo, Mateus 18, versículos 1 a 6. Muito nos surpreende a leitura que fazemos de saber que os discípulos apresentaram-se ao Senhor Jesus com uma indagação: quem é porventura o maior no reino dos céus? Eles falaram como homens não bem iluminados, apesar de estarem andando com Jesus há algum tempo. E essa pergunta diz mais respeito ao desejo de grandeza que naturalmente é próprio do ser humano, mas com relação a eles, tal situação não devia ocorrer. E receber uma resposta dita de forma a despertá-los dos seus sonhos em pleno dia, uma verdade que faz parte dos fundamentos do cristianismo. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fabulosa a resposta do Senhor Jesus Cristo, mostrando que há uma necessidade absoluta de conversão. E essa palavra conversão, de forma rudimentar, podemos explicar como sendo um tipo de meia volta, volver. Como se alguém estivesse caminhando em determinada direção e de repente mudasse e voltasse pelo mesmo caminho que estava trilhando. Então, cabe a nós permitir que estas palavras penetrem no fundo dos nossos corações, porque sem conversão não há salvação. Quando Pedro foi indagado no dia de Pentecoste pelo povo acerca do que fazer, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele, certa ocasião, diz João capítulo 3, que recebeu a visita de um nobre judeu da elite religiosa daqueles dias, por nome Nicodemos, e depois de um elogio que este homem fez a Jesus,
nós lemos no versículo 7 do capítulo 3, uma declaração muito forte do Senhor Jesus àquele homem, dizendo: importa-vos nascer de novo. Conversão e novo nascimento são palavras que indicam a mesma providência. Por nós mesmos somos totalmente inabilitados para habitar na presença de Deus. O céu não seria céu para nós se não houvesse conversão. Isso aplica-se com igual verdade a todas as pessoas da humanidade. E por quê? Porque todos nós temos nascido no pecado e somos filhos da ira, sem nenhuma exceção. É o que o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele repete em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso mesmo, nós precisamos nascer do alto, que é o sentido da palavra nascer de novo. Porque somos filhos da ira e precisamos então possuir um novo coração. Interessante notar que muito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, já no Antigo Testamento, Deus fez uma promessa ao povo de Israel, no capítulo 36, versículos 25 a 27 deste livro, dizendo: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aí está a mudança fundamental, que nós chamamos conversão, novo nascimento, ou regeneração, um coração novo que comece a pulsar dentro de nós e que o Espírito Santo concomitantemente faça morada em nossos corações, de modo tal que as coisas antigas precisam passar e todas as coisas devem ser mudadas. Isso é coisa excelente. Alguém se batizar em uma igreja evangélica e usufruir dos meios da graça, mas antes de tudo, antes do batismo, o que realmente importa é: já nascemos de novo? Já somos pessoas realmente convertidas? O batismo retrata o que já deve ter ocorrido em nossa vida, ou seja, o novo nascimento que precede o batismo nas águas. E o batismo nas águas retrata, como dissemos, aquela mudança que se efetivou em nosso viver, que é o novo nascimento. Algumas pessoas com as quais eu tenho conversado
quando indago, você já nasceu de novo? A pessoa responde com toda naturalidade: eu pertenço a uma classe que não precisa nascer de novo. Mas como? Segundo nós fomos ensinados, o novo nascimento se aplica como necessidade apenas para as pessoas que vão para o céu. Mas como eu vou viver aqui na terra, eu não preciso nascer de novo. Ora, isso é ensino de homens. Se Jesus diz em João capítulo 3, versículo 7, com uma necessidade absoluta, sem distinção de classes, importa-vos nascer de novo, e chega um mestre humano e troca o ensino do Senhor Jesus Cristo pelo seu próprio ensino, e diz para milhões de pessoas: não, você não precisa nascer de novo, porque você não vai para o céu. Nascer de novo é apenas uma necessidade para aqueles que vão para o céu. Pertence a uma classe especial e não genericamente a todas as pessoas. Ensino herético fora da Bíblia Sagrada. Mas uma pergunta surge: como saber se realmente estamos convertidos? Como saber se realmente nascemos de novo? Conhecemos aquele teste por meio do qual nos podemos submeter à prova. O sinal mais seguro de uma conversão na vida de uma pessoa é a humildade. Imagine o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele ocupava um cargo de liderança no judaísmo. Ele diz que, segundo o teste a que se submeteu dentro das exigências do judaísmo, ele foi considerado sem problemas, perfeito. E ele diz: todas as honrarias que eu tinha, eu pus na lata do lixo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele trocou a nobreza de uma vida dentro da seleta elite do judaísmo para se tornar, segundo suas próprias palavras, um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, que dentro das prisões ele testemunhava do Senhor Jesus, como aconteceu na cidade de Filipos. Estava ele, juntamente com Silas, preso num cárcere interior, de pés e mãos amarrados. E diz o texto que à meia-noite os dois cantavam louvores a Deus. Paulo não tinha vergonha, não sentia opróbrio da prisão, porque estava ali pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E houve um milagre naquela prisão. Houve um terremoto, as portas das prisões se abriram, e o carcereiro acordou assustado, pensando que os presos houvessem fugido, sabendo que seria justiçado, morto no lugar da fuga dos presos. Ele queria se antecipar, se suicidando, quando então ouviu a palavra de Paulo: não faças nenhum mal contra ti. Ele, alentado, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Conversão genuína, novo nascimento. E ele disse, baseado na sua experiência em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
E se na verdade já recebemos o Espírito Santo, então haveremos de reconhecer o fato por intermédio de uma atitude mansa, como a de uma criança, de um menino. À semelhança das crianças, haveremos de pensar a nosso próprio respeito com modéstia, ao considerarmos as nossas forças e a nossa sabedoria, e também porque mostraremos ser dependentes do nosso Pai Celestial. À semelhança das crianças, não buscaremos para nós mesmos coisas grandes neste mundo. Se tivermos alimentos, vestes e o amor do Pai Celeste, então estaremos contentes. E nos lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo ao fazer o seu convite universal em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É Jesus que muda nossos corações e nos transforma como meninos, como crianças, humildes, sabendo que aquele a quem servimos se mostrou humilde durante o seu ministério. Diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado-se na semelhança de homem, foi até a morte, e a morte de cruz. Então, o de que precisamos, todos nós, é de nos convertermos do orgulho para a humildade, de elevados conceitos sobre nós mesmos para pensamentos modestos a nosso respeito, e assim daremos uma prova de conversão no abandono das coisas seculares que são contrárias à palavra de Deus. Lembremos-nos da oração do fariseu, aquela mentalidade: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ainda teve tempo na sua oração que mais foi uma exibição de virtudes pessoais do que propriamente um pedido. E eu não sou como esse publicano aqui do meu lado. E o publicano humilde não ousava levantar seus olhos para o céu, mas dizia humildemente, batendo com suas mãos no peito: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus conclui a sua parábola dizendo: este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Você já passou pela experiência do novo nascimento? Realmente Jesus entrou em sua vida, tirou aquele coração de pedra e lhe deu um coração de carne. Realmente ele pôs dentro de você o Espírito Santo. Como ele diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí está a palavra de Jesus: humildade de uma criança. Uma criança.